O tema da minha palavra é uma palavra breve, é o prenúncio do caos. Eu voltava da África do Sul e de Madagascar, numa viagem de passeio e também de trabalho, e eu cheguei no Rio de Janeiro e comprei uma revista, Veja. E aquela revista, Veja, a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma revista, eu dou uma folheada geral e leio as manchetes, leio os títulos, leio as frases que estão em destaque. Mostrava uma cena. A cena era um moço de uns 16, 17 anos, magrinho, bem franzininho, correndo e sendo alcançado por 3 homens bem malhados, bem parrudos, grandes e fortes. E eles espancavam o rapaz. O rapaz tinha roubado a bolsa de um turista, ou de uma turista que estava ali na praia. E eles saíram em defesa da mulher, o que fizeram certo. Mas eles não se contentaram em tomar a bolsa de volta e segurar o rapaz e entregar o rapaz para que a polícia pudesse fazer justiça. O prenúncio do caos, ele se dá quando o ódio vence a racionalidade. E quando nós falamos de assuntos polêmicos como o que eu acabei de falar, e como o que eu vou falar, é muito fina a linha que divide o amor do ódio. Nós precisamos vencer o ódio, mesmo que a situação seja crítica e totalmente desfavorável a nós. O texto que eu quero ler, e você vai apenas ouvir, está em Ezequiel 33, versículo 11. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Eu vou ler mais uma vez. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Enquanto eu estava dando banho em mendigo, enquanto eu estava curando ferida de mendigo, muitos de vocês estavam na praia. Muitos de vocês estavam nos bares. Muitos de vocês estavam no cinema, nos teatros, fazendo viagem para o exterior. E nada disso é errado. Não existe pecado em fazer essas coisas. Agora, o grande pecado é quando a gente começa a olhar demais para a gente, a ponto de ter pena de nós mesmos, e esquecemos de olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A situação do Brasil precisa nos incomodar. Nós não somos espíritas. Nós acreditamos no corpo, na alma e no espírito. Nós não estamos preocupados apenas, como disse o pastor, com o espírito das pessoas. Nós estamos preocupados com o homem como um ser integral. O Evangelho é um Evangelho integral. E Jesus faz questão de frisar a razão da sua vinda. Quando o cidadão de bem quer fazer justiça com as próprias mãos e usa a mesma medida de violência que usa os bandidos, isso é o início do caos. E quantas vezes nós somos tentados a fazer isso? Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e chegamos a dizer, esse cara não tem jeito, né? E às vezes falamos isso até do nosso cônjuge. Vai morrer desse jeito, não tem jeito. Se você não mudar, você vai morrer. Irmãos, nunca ameace ninguém de que ele vai para o inferno por causa dos seus pecados. Você precisa falar do amor de Jesus. E de uma forma encantadora. E de uma forma que a pessoa se interesse em estar com Deus
e com Jesus e com o Espírito Santo eternamente. Você precisa encantar as pessoas pela beleza do céu e não pelo calor do inferno. O que me atraiu para Jesus não foi outra coisa senão o seu amor, que foi incondicional. Jesus se deu na cruz do Calvário. E eu não estava nem um pouco interessado em Jesus e fui alcançado por Jesus. Eu fui para um acampamento de carnaval, esse negócio de pegar e ficar, fui eu que inventei, aos 17 anos. No único encontro de 4 dias, eu fiquei com 4 meninas diferentes, eu era o cara. Se vocês vissem as minhas fotos de quando eu tinha 20 anos, eu era tão bonito quanto meu filho é hoje. E tem um grupo de jornalistas que pediram para fazer um filme sobre a minha história, e eles me mostraram alguns candidatos, e eu cheguei a conversar com alguns. E eu escolhi um rapaz que eu percebi que era um homossexual. Aí alguém me disse, já pensou, pastor, o senhor vai escolher esse cara, o senhor fala sobre o homossexualismo, o senhor fala contra, vão dizer que o senhor é um gay enrustido. Eu falei, qual o problema? Eu não estou preocupado com o que estão falando de mim, eu estou preocupado com o que eu sou diante do Senhor. Na semana em que Veja mostrou uma reportagem grande sobre o que aconteceu no Rio, na semana seguinte, Veja recebeu vários comentários. Veja quais foram os comentários. Primeiro, foi pouco. Bandido bom é bandido morto. Que maravilha! Bandido tem que apanhar, tem que descer o braço mesmo. Outro disse, a má notícia foi que não mataram o vagabundo. Se a polícia não faz, o povo tem que fazer. Se os caras dos direitos humanos aparecem, batam neles também. E, por último, alguém disse, verme tem que matar, senão cresce. Esses foram alguns dos conceitos enviados para a revista Veja com relação àquela cena. Mas veja o que Jesus escreveria para a revista Veja sobre aquilo que aconteceu de frente do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Jesus escreveria o seguinte, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ou lendo, amem, número 1, amem os seus inimigos. Número 2, faça bem aos que o odeiam. Número 3, abençoe os que amaldiçoam. Número 4, ore por aqueles que o maltratam. Número 5, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Número 6, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Número 7, dê a todo o que lhe pedir. Número 8, se alguém tirar o que lhe pertence a você, não lhe exija que devolva. Número 9, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vós a eles. E, por fim, Jesus diz, que mérito vocês terão se amarem aos que o amam. Os 2 bandidos mais conhecidos, não vamos pensar nos políticos, vamos pensar em assassinos e ladrões que estão presos, do Brasil é o Marcola e o Fernandinho Beiramar. Vocês acham que o Fernandinho Beiramar não gosta dos filhos dele? Vocês acham que falta alguma coisa para os filhos do Fernandinho Beiramar? Vocês acham que no dia do aniversário dos filhos do Fernandinho Beiramar, dos filhos do Marcola, eles não recebem presente que os pais mandaram? Vocês acham que no Natal eles não recebem coisas especiais que os pais mandaram? Vocês acham que falta comida na casa desses 2 homens? Eles estão sempre sob proteção. São 2 assassinos. Mas quando eles se encontram com a mãe, com a esposa, com os filhos, eu tenho absoluta certeza que eles se beijam e se abraçam. Porque até os assassinos amam. E nós que somos crentes, devemos amar não com esse amor
superficial, mas nós devemos amar com a alma, com o coração, com o corpo, com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Irmãos, alguém que chega à rua para viver como mendigo, ele perdeu a autoestima. Ele não sabe o que é sonho. A única coisa que ele gostaria que acontecesse com ele era que a morte chegasse. Ele não quer nem mais viver. Ele não tem nem mais intenção de viver. Eu diria que é o estágio mais baixo que um ser humano pode chegar. Chegou um interno recentemente na Missão Vida de Brasília, e ele cheirava muito mal, cheiro de carne podre. E os obreiros deram um banho bem dado, cortaram a barba. Quando foram mexer no cabelo, perceberam que havia um corte profundo, uma ferida. E eles passaram, o rapaz foi lá, passou, lavou, passou algum remedinho, metiolate. E a esposa do diretor foi para casa. Eles moram no mesmo lugar que os internos, numa casa separada, com os 2 filhos. E já era mais de 10 horas, e ela disse que não conseguia dormir. E ela chamou o marido e disse, vamos levar aquele senhor para o hospital. Ele falou, não, a consulta dele está marcada para amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu levo. Ela falou, não, vamos levar ele hoje. Meu coração está inquieto e eu acho que nós devemos levá-lo. E quando eles chegaram no hospital de Sobradinho, que o médico atendeu, o médico primeiro raspou, ele começou a tirar pequenas larvas, corozinhos, da cabeça do moço. E ele tirou 223 bernes da cabeça daquele rapaz. E ele disse para o pastor Clésio e para a Corina, o casal de missionários, pessoas muito sérias, muito comprometidas com o reino de Deus. Se vocês não trouxessem esse homem hoje, ele morreria. Porque esses bernes já estão entrando no cérebro do homem. Então, é gente dessa forma, desse jeito, que Jesus gostaria que nós amássemos. Era isso que Jesus ia postar, irmãos. Se isso não tivesse sido escrito por Jesus, eu diria que o escritor que escreveu isso é um perfeito idiota. Onde já se viu, se tirar alguma coisa de você, não exija que devolva. Se bater no seu rosto de um lado, dê o outro. Evangelho é isso, irmãos. Nós aceitamos a Cristo e junto com Cristo vêm as consequências da fé cristã. O senhorio de Jesus não é uma coisa intocável, imperceptível, mas ele é, sobretudo, concreto. Quando nós aceitamos o senhorio de Jesus, nós estamos dizendo, reina, Senhor, absolutamente em todas as áreas da minha vida. Nós não podemos ter um quartinho escuro na nossa vida, onde Jesus não tem acesso. Quando nós vamos para Jesus, nós damos o chaveiro inteiro para Jesus e falamos para Jesus, entra em todas as áreas, Jesus. Se existe uma área da sua vida em que Jesus Cristo não é Senhor, você precisa rever a sua fé, você precisa rever o seu compromisso, você precisa curvar os seus joelhos diante da presença de Deus e pedir ao Senhor que mude a sua vida, que transforme essas áreas que estão fechadas e que Ele seja dono absoluto de tudo que você tem, de tudo que você é e de tudo que você ainda vai ser. O Senhor Jesus termina esse texto de Lucas 6, 27 a 36, ele termina repetindo o que ele disse no versículo 32. Versículo 32, que mérito vocês terão se amarem os que o amam? É uma pergunta.
Aí ele responde: até os pecadores amam os que o amam. E aí Jesus repete de novo: e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Eu tenho amigos pelo mundo inteiro. Deus me deu o privilégio de pregar em todas as capitais do Brasil mais de uma vez. E Deus me deu o privilégio de pregar em 50 países do mundo. Eu vou passar o final do ano na Austrália e na Nova Zelândia. E eu sempre aproveito para passear. Eu sou um pastor independente, financeiramente falando. Eu nunca recebi salário da Missão Vida. Eu estou no ministério há 36 anos e nunca recebi. E pago para pregar. E a razão por que eu faço isso foi porque eu experimentei um dia o poder do sangue de Jesus Cristo. Experimentei um dia o poder transformador de Cristo. Experimentei um dia a bênção que é amar gente. E, sobretudo, daqueles que mais sofrem. Em Boa Vista, uma cidade com cerca de 220 mil habitantes, existem 35 mil venezuelanos nas ruas. Há bem pouco tempo eu estive na Venezuela e eu falei numa igreja com 35 pessoas. E o evangelho não podia ser pregado livremente e nem pode até hoje na Venezuela. É um negócio muito... tem que ser bem velado para que você possa anunciar e reunir um grupo de pessoas. E eu disse para os irmãos que estavam lá em Boa Vista: o Senhor trouxe 35 mil pessoas e colocou nas ruas de Boa Vista. Para se preparar um missionário transcultural bem preparado, gasta-se mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E ele vai para o país e não vai estar sabendo falar a língua bem, a não ser que seja espanhol ou uma língua que a gente tenha mais facilidade. Mas, de modo geral, ele não vai chegar falando perfeito. Mas imagina se 100 venezuelanos, eu dizia aos irmãos de Roraima, aceitarem a Cristo e forem discipulados. E quando essa crise acabar, e ela vai acabar, certamente ela tem um dia para terminar, esses irmãos vão voltar. Imagina os desdobramentos espirituais que isso vai acontecer. Eu tenho algumas dezenas de mendigos que se tornaram professores, que se tornaram servidores públicos, que se tornaram médico, que se tornaram engenheiro, advogados, que se tornaram pastores e missionários. Na minha equipe de mais de 200 missionários, eu tenho cerca de 70 ex-mendigos, todos com as suas famílias restauradas, transformadas. Todos que estavam lá no fundo do poço e precisou que aquele cara que gostava de Yves Saint Laurent, Gucci, sapatos de cromo alemão, saísse do seu ponto de conforto e começasse a distribuir inicialmente folhetos, depois pão com leite, depois sopa e depois construísse um lugar. Quando nós chegarmos diante do Senhor, e eu estou encerrando com essa frase, nós não seremos avaliados pelas brilhantes ideias que tivemos. Se tem uma coisa que me irrita, é bom você saber para você não me irritar, embora eu já tenha irritado alguns. É quando alguém chega e diz: pastor, tem 20 anos que eu sonho em fazer um trabalho parecido com esse do senhor. Pastor, eu sempre sonhei em fazer uma creche, mas nunca tive coragem. Não vem falar comigo, não, querido. Agora, se você está envolvido com um projeto, joia, que está atendendo uma pessoa, vem contar para mim. Isso vai alegrar meu coração.
Nós seremos avaliados pelo que fizemos. O que você está fazendo com o seu dinheiro? O que você está fazendo com os talentos que o Senhor te deu? O que você está fazendo com as habilidades? Existem pessoas que estão deixando a vida passar, e ela é muito curta, irmãos. Paulo, na sua sabedoria sobre a unção do Espírito, ele diz que se a vida se limita apenas a essa vida, que miserável homem que sou. A vida não é só isso. E nós precisamos crer e viver acreditando nisso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.